professora Maria Clementina Brandão, formada em Letras, e estarei com vocês nesse bimestre trabalhando língua portuguesa. Então fiquem atentos, peguem caderno, caneta e vamos anotar. Bons estudos! No vídeo de hoje vamos falar sobre as formas nominais do verbo. Lembrando que a flexão verbal ela se dá da seguinte forma: quanto ao modo, indicativo, subjuntivo e imperativo, flexão verbal quanto ao tempo, presente, pretérito e futuro, quanto ao número, singular e plural, e quanto à pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa do discurso. As formas nominais do verbo são: os verbos possuem formas que são nominais. Por que são nominais? Porque por si só elas não expressam nem o tempo nem o modo verbal. Também, em alguns contextos, assumem a função de substantivos, adjetivos ou verbos. Observem, o jantar está preparado. Jantar, na frase, é substantivo. Por quê? Porque você tem aí um determinante, um artigo determinante que vai substantivar esse verbo. O jantar. Eu vou jantar. Nesse caso, temos um verbo. Ela está preparada para a festa. Preparada. Adjetivo, está caracterizando. Ela havia preparado o jantar. Preparado, aí nós temos um verbo. Os verbos no infinitivo é uma forma nominal que ele se apresenta e indica o processo ou estado propriamente dito, sem situá-lo no tempo. A marca do infinitivo é o R final, que normalmente vem, lógico, no final da forma verbal. Então, cuidado para não confundir com outras formas verbais. Pare de maltratar o infinitivo. Hoje, os infinitivos parecem estar caindo, principalmente na oralidade ou nas redes sociais. Vejamos. A dica de hoje vai dar o que falar. Nós temos aí uma forma coloquial, oralizada, mas nas regras, seguindo as regras do português padrão, ele está incorreto. A dica de hoje vai dar o que falar. Sempre há tempo para sorrir. Errado. Sempre há tempo para sorrir, com R final. Eu te atraí para a escola. Está errado. Eu te atraí para a escola. Nesse caso, nós temos o inverso. O R ele foi acrescentado de forma incorreta. Olha só. Eu te atrair para a escola. Nesse caso aí, não haveria o uso do R, ficaria eu te atraí para a escola. Então, esses são alguns erros e acertos quanto ao infinitivo dos verbos. Novamente falando, verbos no infinitivo são os que, em seu estado natural, terminam em ar, ou ir, ou seja, primeira, segunda e terceira conjugação não flexionados, em seu estado natural. Eles são divididos em infinitivo pessoal e infinitivo impessoal. O infinitivo pessoal, como o nome diz, ele diz respeito à pessoa do discurso, ele se refere diretamente à pessoa do discurso. Exemplo, para eu amar, para tu amares, para ele amar. Para nós amarmos, para vós amardes, para eles amarem. Então, a pessoa do discurso aí está presente. Então, está o quê? Flexionado, certo? O infinitivo impessoal é o infinitivo que não se flexiona por acordo com a pessoa do discurso. Ou seja, ele não flexiona, ele está impassível, digamos. Chorar, amar, sofrer, resistir. Ele não está se referindo a nenhuma pessoa do discurso, certo? Observem ao lado o panfleto. Não deixe a dengue estragar o seu verão. Observem o verbo no infinitivo, estragar.
Retirar esse R seria um desvio da norma culta. Não deixe a dengue estragar o seu verão. Fique atento. Outros verbos aí no infinitivo: calibrar, entender, filtrar, liderar, influenciar, certo? Então, aí nós temos a conjugação dos verbos. Verbos da primeira conjugação são os verbos terminados em ar, AR. Verbos da segunda conjugação são os verbos terminados em ER. Os verbos da terceira conjugação são os verbos terminados em IR. Atenção, os verbos no infinitivo vêm perdendo o R nas redes sociais. Vou tomar banho, ao invés de vou tomar banho. Quero escrever uma carta, ao invés de quero escrever uma carta. Certo? Não podemos retirar esse R final do infinitivo. Fiquem atentos. Verbos no gerúndio. O que é o gerúndio? O gerúndio indica uma ação que ainda está em curso ou que é prolongada no tempo. Transmite assim uma noção de duração e continuidade de ação verbal. Exemplo: eu estou indo para casa. É uma ação que está em curso, certo? Eles terminam em ando, endo e indo. Essas são as terminações dos verbos que estão no gerúndio. O gerúndio não flexiona e pode desempenhar a função de advérbio. Isso acontece quando ele exprime modo. Por exemplo, a religiosa agradeceu chorando a oferenda dos fiéis. Chorando, certo? A florista recebeu sorrindo a gorjeta dos clientes. Aí eu tenho aí está exprimindo aí o modo, certo? No quadrinho abaixo, no lugar de reclamação, ação. Comprei um livro com tudo sobre reforma ortográfica. Vou estar lendo diariamente. Vou estar aprendendo cada vez mais. Vou estar me superando cada dia. Bem que podia ter aproveitado a reforma para estudar, para estarem usando o gerúndio. Então, nesse caso desse quadrinho, eu vou ter aí um vício de linguagem, que nós vamos falar mais à frente. Endo, indo, ando. Nós temos aí a pessoa do discurso na primeira coluna. Na segunda coluna nós temos o verbo de ligação, o verbo estar, ser o estar. E na última coluna nós temos a terminação dos gerúndios, certo? Essa composição ela vai estar sempre junta, sempre unida. Observem. Eu estou escrevendo. Tu estás andando. Ele está sorrindo. Gerundismo. Gerundismo é um vício de linguagem que consiste no uso exagerado e inadequado dos verbos no gerúndio. Trata-se do uso de 3 verbos na sequência. Vou, estar, vou, mais estar, mais o verbo no gerúndio. Vou estar anotando o seu recado. Vou estar transferindo a ligação. Então, é um vício de linguagem que deve ser evitado. Sim? Particípio passado. Exprime a ideia de ação concluída no passado. Quando usar o particípio passado? Na formação dos tempos compostos. Se deixassem, ela tinha comido os bolos todos. Na voz passiva, a sopa foi comida pela menina. E também com valor de adjetivo. A refeição terminada, pede-se a conta. Então, aí eu tenho 3 formas de uso do particípio passado. O uso dos particípios. Particípio regular, ter e haver. Eu já havia limpado a cozinha. A cozinheira tinha acendido o forno. Olha só a junção aí, tá? Do verbo haver e do verbo ter com o particípio terminado em, o verbo no particípio terminado em ado ou ido. A cozinheira tinha acendido o forno. O diretor tinha suspendido o aluno. Esse é o particípio regular. Agora vamos ver o particípio curto. Ser e estar.
A cozinha foi limpa por mim. O forno foi aceso pela cozinheira. O aluno foi suspenso pelo diretor. Observe que o particípio curto, todas as frases estão na voz passiva. Vamos estudar um pouquinho mais sobre o particípio regular e o particípio irregular. Particípio regular é usado com os auxiliares ter e haver na voz ativa, certo? Enquanto o particípio irregular, ele é usado para exprimir um estado, é usado na voz passiva, em especial com os auxiliares ser, estar e ficar. No primeiro caso, a polícia tem prendido alguns traficantes adolescentes. Ele já havia soltado o cachorro quando o vizinho entrou pelo portão. O particípio irregular. O traficante só será preso depois de muita busca. Os cachorros estão presos desde que morderam o carteiro. Observem aí o uso da voz ativa e da voz passiva. O particípio regular é terminado em DO. O particípio irregular não possui a forma fixa. Por isso, muitas pessoas têm dificuldade na hora de usar o particípio passado de alguns verbos, certo? Aceitar, aceitado, aceito. Concluir, concluído, concluso. Imprimir, imprimido ou impresso. Vagar, vagado ou vago. Alguns das dúvidas da maioria das pessoas, o verbo chegar e o verbo trazer. Como usar esses verbos? Nenhuma dessas formas existe assim. Olha só, chego e trago. Não existe. Apesar das pessoas hoje errarem por excesso de cuidado, essas formas não estão corretas de acordo com a gramática da língua portuguesa, certo? Porque são verbos que estão no particípio. Então, vejamos qual a forma correta. Tinha chegado e nunca tinha chego. Olha só, chegar no particípio, chegado. Trazer no particípio, trazido e não trago. Alguns verbos e seus particípios, regular e irregular. Aceitar, aceitado e aceito. Ganhar, ganhado, ganho. Salvado, salvo. Imprimir, imprimido ou impresso. E assim os demais também. Juntar, juntado ou junto. Então, tem as duas formas do particípio, tanto no uso regular quanto no uso irregular desses verbos. Mais uma dica para você evitar. De um lado eu tenho em vermelho os usos que devem ser evitados, em azul os usos corretos que devem ser usados. Evite tinha abrido, prefira tinha aberto, tinha cobrido, tinha coberto, tinha escrevido, tinha escrito. Então, essas são algumas dicas. Os seguintes verbos apenas apresentam um particípio válido, certo? Então, não erre mais, aí está. Copie no seu caderno para que você, quando tiver dúvida, consulte o seu caderno sobre a forma correta dos verbos no particípio, certo? Outra dica: escrever só tem o particípio irregular, não tem o regular. Portanto, eu havia escrevido um poema para ela, não existe. Eu havia escrito